Hoje estou aqui para falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a importância da ordem dos exercícios para o resultado do seu treinamento. Eu já falei sobre isso num vídeo no canal, mas hoje eu vou trazer um pouquinho mais de informação para vocês que vocês não sejam mais um iludido. E aí, vem comigo? Fala, seus febrão, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Poggio e esse é o canal do Treino pelo Mundo. Não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar seu like ou seu dislike. Como eu disse no início do vídeo, hoje a gente está aqui para falar de um assunto que eu me interesso bastante, que é a ordem dos exercícios. Vocês já devem ter se deparado com esse tipo de situação, aquela velha e boa resenha do aluno quando chega e fala: pô, professor, aquele equipamento está ocupado, posso ir lá e fazer outro exercício na ordem? Aí você fica naquela dúvida: e aí, pode ou não pode? Faço o quê? O que eu explico? Muitas vezes a gente não tem o tempo necessário para explicar a influência da ordem dos exercícios e tudo ali que permeia essa questão das trocas dos exercícios, né, em relação à sua sequência. E lógico que exercício não é uma ciência exata, né? Eu sempre falo, né, poder a gente pode fazer tudo, mas eu acredito sempre que as coisas têm um porquê, e com um treinamento isso não é diferente. Se os exercícios estão naquela ordem, provavelmente, se foi montado por um profissional qualificado, existe um porquê de estar naquela sequência. E eu sinto grande vontade às vezes de explicar tudo aquilo, mas às vezes a gente não tem, então eu estou aqui hoje tentando esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto que eu acho muito importante, até porque ele tem influência direta no resultado, né? Seja ele positivo ou negativo do treino. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco dessa ordem dos exercícios, eu vou tentar dar uma recapitulada e vou adicionar algumas informações novas, tá? Se vocês quiserem ver esse vídeo que é bem bacana, eu vou deixar o link aqui para vocês no canal, tá bom? Algumas premissas são importantes vocês saberem que influenciam diretamente quando vocês fazem essas trocas de exercícios sem a ajuda ou até mesmo o acompanhamento de um profissional de educação física, tá? A primeira é que quando essa ordem é trocada, vocês influenciam diretamente na intensidade e no volume do seu treino, tá? É importante que vocês saibam quando essas trocas são feitas, você pode estar mexendo no controle da intensidade e do volume de treino que seu professor programou ali para você, tá? Outra coisa que é importante vocês saberem, que vocês já devem também perceber isso, é aquela percepção, aquela sensação de que todos os exercícios que estão para o final do treino são mais difíceis de completar, e isso de fato acontece, tá? Tudo que está para o final, o desempenho sempre tende a ser pior. Por uma questão óbvia, você já vai estar mais cansado, já utilizou os substratos energéticos, enfim, é natural que tudo aquilo que ficar para o final vai ser mais difícil de ser executado, tá? Tem uma coisa que eu gosto bastante de citar, é que existe também uma recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, onde ele indica que o ideal para você no treinamento seria você primeiro trabalhar os grandes grupos musculares e depois os pequenos. Naquele vídeo que eu deixei aqui no canal eu falo um pouquinho sobre isso, porque isso também já é um conhecimento que caiu por terra, né? Quando a gente fala de tamanho de grupamento muscular, a gente precisa levar em consideração comprimento, largura e profundidade. E a gente sabe que alguns músculos que tendem a ser chamados de pequenos são maiores quando a gente faz essas métricas do que grupamentos que são considerados maiores. Mas essa é uma informação que depois a gente vai tentar trabalhar um pouquinho mais para o final do vídeo. Naquele outro vídeo eu falei muito sobre essas premissas que eu acabei de falar para vocês sobre a interferência no treino, então que era intensidade, volume, a questão de tudo que você deixar para o final você vai se sentir mais cansado, então eu trabalhei bastante o conteúdo em cima disso. Mas e quando a gente está falando, por exemplo, de hipertrofia e força?
O que será que acontece? Será que essas ordens, quando elas são alteradas, você mexe na força, você mexe na hipertrofia? E hoje eu estou me baseando para fazer esse vídeo em cima de um estudo que foi publicado agora em 2020, que fala sobre isso, se a ordem dos exercícios interfere na hipertrofia muscular. E é uma meta-análise, isso é uma coisa muito bacana, porque meta-análises são estudos que reúnem uma série de estudos que você tem na literatura. Geralmente eles fazem uma boa classificação, tanto que foi utilizado 11 estudos na literatura de classificação boa, excelente em relação à metodologia para eles chegarem a essa conclusão. E o que o estudo mostrou é que para a hipertrofia muscular, alterar essa ordem dos grupos, por exemplo, dos exercícios multiarticulares para o uniarticular e do uniarticular para o multiarticular não influenciou diretamente na hipertrofia, mas influenciou na força. Então isso mostra e corrobora com os outros estudos que eu passei no outro vídeo, que eram 2, que mostravam que a ordem dos exercícios, principalmente para aqueles que deixavam mais para o final do treino, tendiam a ter um número de repetições menores, ou seja, um volume menor. E essa meta-análise mostrou isso novamente. Mas a informação bacana nesse vídeo é justamente em relação à força. Isto mostra que me parece que colocar os exercícios ou aqueles grupamentos mais deficitários ou que você tem mais dificuldade, você vai ter mais sucesso se você colocar eles no início do treino. Ou, se você quiser priorizar os exercícios multiarticulares, sejam eles por quais motivos forem, seja peitoral, ombro, tríceps, enfim, colocar eles no início da sessão parece, principalmente em relação à força, que é uma estratégia bacana, já que já é sabido que a força vai ser perdida ao longo do treinamento por conta dessa fadiga de já estar realizando os exercícios. E a mesma coisa funciona para os exercícios uniarticulares. Vamos imaginar que a pessoa tem ali uma deficiência de bíceps, de força, ou você quer estimular mais aquela região por conta que a pessoa prefere. É mais interessante talvez começar com esses exercícios e terminar com os outros caso você queira dar uma prioridade. E isso é muito bom, porque mostra o porquê dos exercícios estarem naquela ordem. Aquela informação que eu falei para vocês guardarem do Colégio Americano de Medicina do Esporte não é para você jogar fora, porque a gente sempre está trabalhando com públicos distintos, pessoas que são iniciantes, intermediárias ou moderadas ou avançadas. E quando a gente fala também muitas vezes de um iniciante que precisa nesse início melhorar a coordenação, aumentar a velocidade do estímulo do sistema nervoso central para o músculo, ou seja, da coordenação inter e intramuscular, é uma estratégia muito interessante começar dos grupamentos dos exercícios multi para o mono, né? Ou seja, primeiro eu vou desenvolver o tronco para dar sustentação e depois, talvez, num segundo passo, desenvolver mais os membros. Então, geralmente eu costumo trabalhar exercícios multiarticulares, onde eu vou movimentar mais massa, onde eu vou trazer essa coordenação para esse aluno, e depois eu entro com os exercícios monoarticulares, talvez exercícios mais específicos para aquele grupamento, já que a pessoa vai ter um nível de treinamento um pouco mais avançado. Porém, para indivíduos moderados e avançados, parece que para níveis de força, colocar esses exercícios no início é sempre a melhor estratégia, já que ele vai ter um melhor desempenho, tá? Quando a gente está falando de força. Porém, de hipertrofia, é uma outra informação bacana, mostra que não existe diferença dentro dessa meta-análise. Isso é muito legal porque também às vezes a gente fica muito preso àquela ordem e a gente sabe que o estímulo é muito mais importante do que às vezes a própria contagem de 8 a 10 que a gente fala, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero hipertrofia, então eu tenho que fazer de 8 a 10. Isso mais uma vez só prova e mostra que a hipertrofia, na verdade, ela não está condicionada a uma variável só. Existem umas centenas de variáveis para se você chegar na hipertrofia. E uma delas é a questão do estímulo, né? Trabalhar até a falha mecânica, trabalhar dentro das repetições propostas, mas a gente sabe que a carga é muito importante também e outras variáveis que a gente poderia citar aqui.
E não é muita surpresa, né? Porque se a gente for pensar em estímulo, quando a gente fala especificamente em estímulo, a ordem talvez pouco importe mesmo. Agora, se a gente for falar de força, pensando na questão do cansaço, realmente colocar isso no início do treino me parece ser uma estratégia bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações, que ajude vocês a treinar melhor, a buscar informações para que vocês não sejam mais iludidos, beleza? Treino pelo mundo, quem treina voa.